Ela é Griselda Blanco. Se ela lhe devesse dinheiro e não quisesse pagar, ela acabaria com a sua vida. Imagina uma mulher que governasse o império das substâncias ilegais e violência, que geralmente são dominadas por homens, se tornando uma das mulheres mais implacáveis. Ela era a maior importadora de neve branca de sua época, uma mulher que encomendou a execução de centenas de pessoas, incluindo seus próprios maridos e amantes. Uma mulher que acumulou uma fortuna de bilhões de dólares e vivia uma vida de luxo e ganância. Uma mulher que era tão temida que era respeitada até mesmo por Pablo Escobar. E ela foi apelidada de a madrinha do pó branco, ou a rainha do comércio ilegal de substâncias, e a viúva negra. Descobriremos segredos chocantes de seus atos ilegais, seus amantes, inimigos e como foi o final do seu destino. Griselda Blanco Restrepo era uma comerciante legal colombiana que foi uma das pioneiras do cartel de Medellín, uma organização infame que dominou o comércio global de pó branco nas décadas de 80 e 90 e que deu origem ao lendário Pablo Escobar. A maioria das pessoas conhece Pablo Escobar, mas ela estava neste ramo antes mesmo dele, e ela atuava em uma escala muito grande. Enquanto ele ainda estava fazendo atos ilegais com carros, ela já comercializava 1.500 quilos de neve nas décadas de 70 e 80. Ela também foi uma das mentoras da inovação que criou nos novos métodos de transporte ilícito e distribuição de neve, bem como os ataques fatais que mudaram o jogo das guerras das substâncias para sempre. She basically invented bringing from South America and into the... Nascida em 15 de fevereiro de 1943 em Cartagena, uma cidade costeira na Colômbia, Griselda foi abandonada por seu pai ainda quando era criança. Ela então foi criada por sua mãe, Ana Lúcia Restrepo, que era alcoólatra e vendia seu corpo por dinheiro. Griselda e sua mãe mudaram-se para o centro da indústria de substâncias na Colômbia, quando ela tinha apenas 3 anos. Lá, ela foi exposta a um estilo de vida ilegal, desde cedo. Ela morava em um bairro tão perigoso que foi designado como uma área de exclusão, aonde o que era ilegal se tornava legal. Griselda se tornou uma batedora de carteira e ladra antes de completar 13 anos. Ela é dita ter cometido sua primeira execução aos 11 anos. Ela raptou involuntariamente uma criança de um bairro rico e exigiu um resgate. Quando o resgate não foi pago, ela deu fim à vida daquela inocente criança. Ela fugiu de casa aos 14 anos para escapar dos atos profanos que sua mãe e o namorado da mãe faziam com ela, recorrendo à venda do corpo para sobreviver nas ruas de Medellín. Ela também se envolveu com os membros do infame cartel de Medellín, uma poderosa organização de comércio ilegal que controlava o comércio na Colômbia. Foi durante esse período que ela conheceu Carlos Trujillo, também membro do cartel e comerciante ilegal, que transportava centenas de colombianos para os Estados Unidos todos os anos. Trujillo e Griselda começaram a namorar quando ela tinha apenas 14 anos. Sob sua tutela, Griselda aprendeu a fazer passaportes de forma ilegal. Ela também aprendeu o comércio ilegal de substâncias e de pessoas. O relacionamento deles continuou por cerca de 4 anos e eles se casaram quando ela completou 18 anos na década de 50. Mas em 1962, o casal teve 3 filhos, Dixon, Uber e Osvaldo. Griselda e seu parceiro dividiam-se entre Medellín e Nova York para gerir seu negócio ilegal. Porém, em 1970, Trujillo morreu de forma inesperada. Foi constatado que ele morreu de insuficiência hepática. E Griselda assumiu o comando aos 27 anos. Oficialmente, Trujillo morreu de insuficiência hepática, mas não oficialmente. Acreditava-se que Griselda fosse responsável pelo fim de sua vida. Mesmo que essa especulação não tenha sido comprovada, sua inocência foi questionada pelo seu movimento instantâneo para se casar com outro gangster, Alberto Bravo. Bravo era um comerciante ilegal comum. Ele transportava apenas alguns quilos de substâncias para os Estados Unidos. E foi aí que ele conheceu Griselda. Mas ela tinha um plano maior e a ambição de construir um império de substância nos Estados Unidos. Esta dupla formou uma parceria
parceria ilegal violenta que desencadeou uma onda de atos ilegais sem precedentes que tomou os Estados Unidos na década de 70. Em 1973, o casal mudou sua sede de Medellín, na Colômbia, para Nova York. Eles já tinham a estrutura dos distribuidores e revendedores locais em funcionamento, mas seu maior desafio era como levar toda essa grande quantidade para os Estados Unidos. Griselda nunca ficava sem ideias e surgiu com um método engenhoso de transportar neve para os Estados Unidos usando lingerie com compartimentos secretos. Ela mandou fazer lingeries com bolsos escondidos que podiam conter de 1 a 2 quilos de neve em cada lingerie. Essas vestimentas permitiam que a substância fosse disfarçada ao redor do corpo, parecendo apenas a figura natural de uma mulher. Ela os treinava para vestirem sedutoramente, exibirem sua feminilidade e flertarem com agentes de imigração e alfândega para distraí-lo. Suas mulas, então, usavam lingerie especialmente feita com compartimentos ocultos e contendo neve, e voavam da Colômbia para Nova York, sem despertar suspeitas. Imediatamente ao pousarem em Nova York, os distribuidores e revendedores de Blanco já estavam esperando para recebê-los, e em poucas horas a substância chegava às ruas. Esse método foi revolucionário, porque lhes permitia transportar grandes quantidades de substâncias sem usar métodos convencionais como malas, carros ou barcos. Também reduziu o risco de detecção pelas autoridades, que não estavam acostumadas a procurar este conteúdo na lingerie das mulheres. Quem iria suspeitar que uma jovem mulher simpática e bem vestida usaria sutiãs acolchoados com substâncias? Bom, nenhum. A operação de transporte foi tão bem sucedida que eles ganharam milhões de dólares e desafiaram o controle dessas organizações ilegais sobre o mercado de substâncias em Nova York. Esta madrinha fez seu nome como chefona das substâncias em Miami, nos anos 70 e 80. Ela é tão notória que um documentário foi feito sobre sua vida. No entanto, seu sucesso também atraiu a atenção das autoridades policiais, que lançaram a Operação Banshee para prendê-la. Em 1975, Blanco e 30 de seus associados foram indicados por acusações federais de conspiração e venda de substâncias ilegais pela DEA. Blanco conseguiu escapar para a Colômbia antes que pudesse ser presa, mas deixou para trás seu marido e seus 2 filhos em Nova York. Mais tarde naquele ano, Blanco confrontou o Bravo na Colômbia por suspeitar que ele estava pegando dinheiro sem avisar do negócio ilegal. Um confronto entre o casal resultou no fim de Bravo. Griselda se tornou a única líder de seu império ilegal. Ela se mudou para Miami no final da década de 1970, onde se estabeleceu como a madrinha da neve e a rainha do comércio ilegal. Ela era implacável e destemida ao lidar com seus inimigos e rivais, ordenando inúmeras eliminações, muitos dos quais foram cometidos por homens armados em motocicletas, uma prática que ela particularmente inventou. Blanco também gostava de um estilo de vida luxuoso em Miami. Ela tinha uma mansão em Miami Beach, comprada da primeira dama da Argentina, Eva Perón, e uma fortuna na casa dos bilhões. Ela também tinha um amor pelo filme O Poderoso Chefão, que a inspirou a dar o nome ao seu filho mais novo, Michael Corleone Blanco. Michael é filho do relacionamento de Blanco com seu terceiro marido, Dario Sepúlveda, que conheceu na Colômbia após escapar das autoridades dos Estados Unidos em 1975. Sepúlveda também era um comerciante ilegal de substâncias e executor de aluguel que trabalhava para Blanco. Eles se casaram em 1981 e se mudaram para Miami com seu filho. No entanto, o casamento não foi feliz. Sepúlveda era abusivo e infiel a Blanco. Ele também discordou dela sobre quem teria a custódia do filho, e em 1983 ele a deixou e voltou para a Colômbia com Michael Corleone. Ele exigiu dinheiro de Blanco para devolvê-lo, mas ela se recusou a pagar. Em vez disso, ela pagou para que Sepúlveda fosse executado por sicários vestidos como policiais, que tiraram sua vida na frente de seu filho, que então foi devolvido a Blanco nos Estados Unidos. Um dos principais rivais de Blanco no negócio ilegal de substâncias era o infame Pablo Escobar, que era seu ex-colega do cartel de Medellín. No final da década de 70, Blanco percebeu que Escobar estava se aproximando de seus territórios tanto em Medellín
quanto nos Estados Unidos. A madrinha não se sentaria e veria isso acontecer. Uma amarga rivalidade surgiu entre ela e Escobar, transformando-se em uma guerra que ceifou muitas vidas de ambos os lados. Por volta de 1975, ela e Pablo estavam literalmente tentando acabar um com o outro, cada um com sua equipe de sicários atrás do outro. Um dos incidentes mais infames em sua guerra foi a briga no Deadland Mall em 1979, que marcou o início das Guerras da Neve. Em 11 de julho de 1979, 2 dos sicários de Blanco entraram em uma loja de bebidas no Deadland Mall, onde tiraram a vida de 2 homens que trabalhavam para uma gangue rival. Os sicários então dispararam no estacionamento do shopping, acertando vários carros e espectadores, e escaparam em uma van que mais tarde foi descoberta carregada com equipamentos militares ilegais. A violência no Deadland Mall chocou o público e as autoridades, que perceberam que a violência das substâncias em Miami havia atingido um novo patamar de brutalidade e imprudência. Oficiais que chegaram ao local apelidaram os perpetradores de cowboys, um termo que mais tarde seria usado para descrever comerciantes ilegais e seus associados que se envolviam em brigas nesse nível. Blanco continuou seu reinado de terror até ser presa em 1985 na Califórnia. Ela foi extraditada para a Flórida, onde enfrentou acusações por 3 eliminações, incluindo de um menino de 2 anos que perdeu sua vida em uma de suas ações. Ela foi condenada e sentenciada a 20 anos de prisão, mas foi liberta em 2004, após a maioria das testemunhas contra ela terem perdido suas vidas ou serem desacreditadas. Ela então retornou à Colômbia, onde vivia sob nome falso até perder sua vida por um atirador de motocicleta em 2012. Ironicamente, ela morreu pelo mesmo método que havia inventado. O fim da vida de Griselda Blanco marcou o fim de uma carreira ilegal turbulenta e notória, que deixou um impacto duradouro na história do cartel e do comércio ilegal. Muito obrigado por assistir. Quero que deixe as suas opiniões nos comentários sobre quem era Griselda Blanco e o que vocês acham dela. Muito obrigado e até a próxima.